Shalom, boa noite. Como vocês estão? Vamos hoje agora buscar a presença de Deus. Por quê? É um mandamento de Deus. Os muçulmanos buscam Deus na sexta, os judeus buscam Deus no sábado, no Shabat, e os cristãos buscam Deus no domingo. É um mandamento bíblico, é um mandamento da Torá, é um mandamento do Alcorão. Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Então, ele fez a gente ter que descansar que nem ele, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então, a gente tem que ter um dia de descanso para a gente refazer as nossas baterias, corpo, alma e espírito. Nós somos tricotomos, corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que se refazer nele, ouvindo, se alimentando da palavra dele, porque a palavra dele é palavra viva, e a gente se fortalece para mais uma semana. Por isso que também tem a busca de Deus na quarta-feira, no meio da semana, para a gente se avivar. E a volta de Jesus está muito próximo, por isso a gente tem que estar cada vez mais próximo a Deus. Quem não assistiu meus outros vídeos de sábado, estudo das palavras de Deus, é estudo de escatologia, estudo das profecias do fim dos tempos. Todos os dias eu faço reunião, porque existem milhares de pessoas que estão magoadas, afastadas da igreja física, e por isso está crescendo a igreja dentro da internet, para alcançar muitas pessoas. Amém? Então vamos lá. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva. Ativa o sininho para saber as notificações que o meu vídeo subiu na plataforma e principalmente dê um joinha, um like, que o YouTube vai entender que esse vídeo é bom, que vai passar para outras pessoas, e com isso você vai estar fazendo bem, a pessoa vai estar ouvindo a minha palavra, palavras de Deus, e de repente ela pode estar com uma arma na cabeça para se matar, ela pode estar querendo tomar um veneno, como já saiu várias vezes isso nas redes sociais. Então, dá um like, não custa nada, isso é empatia, isso é amor ao próximo, é o que Jesus mais ensinou e ele mais espera. Amém? Então vamos à palavra de Deus. Deus, ele exorta a quem ama. Então aqui é uma exortação que eu vou estar lendo para vocês em Isaías. Deus, ele odeia a pessoa soberba, arrogante, prepotente, egóica. Por quê? Essas pessoas, é tudo que eu venho falando nos meus vídeos, essas pessoas é comandada por Satanás. Quem não se humilha na presença de Deus, ela vai servir a Satanás. Então vamos ver o que está escrito. Depois, se você quiser ler o capítulo todo, mas eu vou ler alguns versículos. Vamos ver o que Deus acha a respeito das pessoas soberbas. E referente a isso vai vir o dia da ira do Senhor. O que dia é esse que vai estar sendo dito nesse versículo? Para quem quiser saber mais sobre esse dia da ira do Senhor, assiste meu vídeo, minha reunião de ontem, estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos lá então. Isaías capítulo 2, versículo de 2 a 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos alteiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá
a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá. E só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Aqui são ídolos feitos de madeira, de pau, feitos por mãos humanas, tá? Então, os homens entrarão nas cavernas, nas rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantará para assombrar a terra. Aqui já está se falando da grande tribulação, tá? Naquele dia, o homem levantará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Você viu que Deus, ele abate o soberbo. E não está escrito só em Isaías, em Provérbios está escrito direto isso. Ele não aguenta a pessoa. A pessoa que é arrogante, ela vai ter desvio de caráter, ela vai ter transtorno de personalidade. Todos esses transtornos de personalidade, a pessoa é egóica, o ego é ferido e ela tem um problema patológico no cérebro. Para quem não sabe, eu também sou neuropsicanalista. E meu foco é ajudar as mulheres a saírem de homens algozes, sociopata, narcisista, psicopata. Então eu mostro todos os transtornos. Eu tenho vídeos que eu mostro como são os transtornos de personalidade. Eu vou fazer uma playlist aqui sobre 6 vídeos sobre cada transtorno de personalidade, e o último eu vou colocar como que é espiritual, como a parte espiritual atua, a parte trevosa atua na mente dessas pessoas. Então, quanto mais consciência a gente tem de Deus, mais Deus age na nossa vida. Quando a gente se entrega a Jesus, a gente morre para a velha criatura no batismo nas águas. A gente sepulta a velha criatura e recebe o Espírito Santo. Quem vai estar comandando a gente é Deus. Não somos mais nós, não somos nossos egos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Então, quando você se agrada, coloca Ele em primeiro lugar, que toda semana, um dia da semana, você tira esse dia para se colocar à disposição dele, você vai se enchendo dele. E aqueles desejos que você tem, Deus vai suprindo esse desejo e ainda
mais desejos que você nem espera. Por quê? Deus, ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Se nós nos conhecêssemos bem, não existiria o autoconhecimento. Se a gente tem que ter o autoconhecimento, é porque a gente não se conhece. Só que Deus conhece. Deus conhece o fim desde o início. Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele dá a cada um, não porque nós merecemos, porque a gente não merece nada, mas porque a gente está se agradando de Deus. Quando você gosta de uma pessoa, amigo, parente, vida sentimental, você não presenteia essa pessoa porque gosta dela, é a mesma coisa a Deus. Você está indo para ele por causa do amor que você tem a ele. Você não está indo por medo de ir para o inferno. Você não está indo porque é uma obrigação. Deus nos colocou livre arbítrio, livre escolha. Ou a gente fica para as trevas ou a gente vai para Deus. Não tem meio termo. É sim, sim, não, não. Só que ele quer que a gente vá até ele por amor. Você gosta de pessoa interesseira? Puxa saco? Hipócrita? Ninguém gosta. Jesus odiava os hipócritas. Deus odeia mentiroso. Deus odeia pessoa arrogante. Deus odeia pessoa prepotente. Deus odeia o falso testemunho. Existem coisas que Deus odeia, que está lá na Bíblia, que depois, com o tempo, eu também vou estar falando. Cada reunião minha, eu vou estar libertando você através do conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Essa época, essa geração são as pessoas mais fúteis. Elas têm muita informação, mas não têm conhecimento. Elas têm muitas telas e essas telas acaba com o olho, acaba com o cérebro, acaba com o emocional. É vício de dopamina, vício, esses videogames viciam, eles acabam com o cérebro. Estou falando isso como neuropsicanalista. Você vê coisas boas, dá risada, aquilo não te acrescenta. Não te acrescenta nada. Então, quanto mais você se dá para Deus, mais Deus se dá para você. Toma lá da cá. Só que não por interesse, por amor. E quanto mais você está em Deus, mais Deus vai te beneficiar. Quanto mais egocêntrico você for, você quer que as pessoas sejam por você, quer que as pessoas te agradem, você quer ter ou ser mais que os outros, você é um infeliz, minha amiga, meu amigo. Aquela pessoa que tem posse, você é minha, você não é mais de ninguém. Isso não é amor, isso é apego, isso é posse, isso é ruindade. Você não vai ficar comigo, também não vai ficar com mais ninguém. Eu já ouvi isso na minha vida. Tenho que quebrar essas maldições sentimentais. A pessoa é uma infeliz, a pessoa é uma transtornada, a pessoa é uma obcecada. E tá lá, sua vida tá nas mãos dessa pessoa. Ela se colocou no lugar de Deus. Você é minha, você não é de mais ninguém, você não vai ficar com homem nenhum. O que eu tô falando aqui é o vídeo de ontem, de sábado, de escatologia. Sinais dos fins dos tempos, as pessoas estão egóicas, arrogantes, e Deus odeia essa arrogância. Ele vai exterminar os arrogantes. Vão ser 7 anos de sofrimento em cima dessas pessoas que não se voltam a Ele, querem tudo para si. Venha a mim, o meu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. A base dessas pessoas são narcísicas, são narcisistas, são patológicos. E as mulheres que têm uma dependência emocional, afetiva no homem, se elas tivessem dependência emocional a Deus, estes trastes, estes pulhas não estariam atormentando essas pessoas. Eles são guiados por Satanás, pelas trevas. É o desejo, é o apego, é o ego transtornado. E depois, o que eles fazem? Matam.
Mas por quê? Porque eu preciso de um homem. Meu, para que as mulheres precisam tanto colocar o homem em casa? Sem conhecimento, sem saber nada, sem puxar a capivara dele, sem saber família. Você tá com o homem, depois de 6 meses já tá na tua casa. Ele pode ser um estrupador, ele pode ser um maníaco, ele pode ser um psicopata, um sociopata, um narcisista. Tua família vai sofrer. O que Deus mais preza é a família. Ele mais preza é a família. Ele não quer que mulher nenhuma fique com um traste, fique apanhando, fica tendo problemas emocionais, físicos, espirituais. Ele não quer que essa mulher fique oprimida fisicamente, emocionalmente, patrimonialmente, financeiramente. Ele não deixa estudar, ele não deixa trabalhar, ele fica controlando o celular dela porque ele é inseguro, ele é um pulha, ele é um imbecil. Ele não tem autoestima nenhuma. É tão baixa a autoestima dele que ele tem que ficar controlando você para nenhum homem melhor do que ele ter você. E você fica lá aos pés dele, com vergonha. Outro dia eu estava conversando com uma conhecida, ela disse que existem mulheres. Ela trata em relação ao câncer, ajuda mulheres há muitos anos já. Mulheres não dizem que estão com câncer por vergonha e morrem. Olha o cúmulo! Olha o cúmulo! Que eu nem sei o que dizer de idiotice. As mulheres ficam apanhando de homem por medo de sair. O medo manipula, o medo é de Satanás. A inteligência, ela não é emocional, a inteligência ela é racional. A fé é racional, a fé tá aqui, ó, a inteligência, no córtex pré-frontal. A emoção tá tudo aqui atrás. 95% do cérebro, do psiquismo é emoção, 5% é razão. Deus precisa só de 5% do nosso cérebro para ele atuar. E Satanás precisa de 95%. Sentimento, transtorno, dependência emocional, apego afetivo, insegurança, medo, ansiedade, depressão. Tudo isso é satânico. E você sofre por quê? Por falta de conhecimento. E eu estou passando conhecimento. Você quer conhecimento? Engole a Bíblia. Engole vídeos bons de pastores, de mulheres de Deus na internet. Não fica engolindo entretenimento. O entretenimento, o que vai fazer? Por que tem pessoas que sofrem um infarto depois que tira férias? Trabalha. Tira férias, aliviou, o corpo aliviou. Quando volta para a mesma situação, vem o baque. É hormonal, não aguenta, porque ele não resolveu o problema, ele tirou umas férias. Você fica na internet, você está tirando férias. Teu problema não está sendo resolvido. Seja inteligente. Resolva o seu problema com terapia e com Deus. Porque a pessoa que só fica com Deus, ela acaba sendo fanática e não vai curar traumas, transtornos do passado. E pessoa que só fica com a terapia não vai buscar o que é mais certo, que é Deus. Ela fica patinando, nós chamamos de patinar na terapia. E a pessoa que só fica, é Deus, ou tudo é Satanás, ela bate o dedão na quina do móvel. É Satanás que fez bater o dedão. Para, o povo tem que ser, o povo está muito torpe, o povo está muito ignorante. Por isso que está para chegar o dia da ira do Senhor. Deus vai tirar da terra somente as pessoas despertas, somente as pessoas inteligentes, emocionalmente, espiritualmente e cerebralmente. Existe o coeficiente de inteligência, é medido o nível de inteligência que nós temos. Só que isso não resolve, nós temos que ter sabedoria.
Existem vários tipos de inteligência. Inteligência afetiva, que é inteligência com o outro. Inteligência emocional, que é em relação a nós mesmos. Inteligência espiritual, que é buscar a Deus. Existem vários tipos de inteligência. Só que a sabedoria é só Deus que dá. E se você não é sábio através do Espírito Santo, você está muito longe de Deus. Como eu tenho visto homens que se diziam, se um dia foi de Deus, fazendo atrocidades em cima do altar. Por isso que existem muitas pessoas desigrejadas. O povo sabe, fareja altares rachados, homens se prostituindo, homens metendo a mão em dízimo e oferta, homens usurpando, enganando, mentindo, narcisistas em cima do altar, líderes com amantes, homens se envolvendo, bispos se envolvendo com mulheres casadas. Tem lugares que eu passei que eu tenho vergonha de dizer que eu passei por certas igrejas. Quando eu descobri a maledicência e Deus usou uma pessoa para me dizer como estava aquele altar rachado. Eu fiquei em choque. Eu saí de lá o mais rápido possível. Porque ali vem maldição, ali não vem bênção. Quando o homem de Deus está em pecado, Deus ele é misericordioso para ele estar falando da palavra de Deus para aquelas almas. Porque as almas, os membros, eles são salvos mediante a fé deles. Mente quem diz é pela minha fé, não é pela sua fé. Isso é antibíblico. Então Deus tem misericórdia daquelas pessoas. Deus usou uma mula para falar com Balaão, o maior feiticeiro da Pérsia. Deus vai usar uma mula que está se prostituindo, que não tem mais temor a Deus, para falar. O Espírito Santo vai estar sobre ele, não está mais dentro dele. Então Deus coloca qualquer um para fazer uma reunião, para falar, para salvar o povo dele. Há mais de 20 anos atrás, eu era obreira numa igreja muito famosa, não tem nada a ver com essa outra que eu passei, eles são muito idôneos. E eu era obreira, eu fazia obra ali. E numa reunião, eu estava até ontem contando isso para minha mãe. É assim, tem pessoas que elas são perfeccionistas. A gente tenta não errar. Só que isso é um problema. Por que a gente tem que fazer tudo perfeito? Porque tudo a gente faz para Jesus. Só que se a gente tem um excesso de perfeição, a gente procrastina. Isso é muito ruim. Então, eu sempre fazia assim, perfeito. Lógico que perfeito é só Jesus, mas a gente tenta fazer perfeito aos nossos olhos e para agradar a Deus em tudo que a gente faz. Principalmente na obra de Deus. E eu lembro a fisionomia daquele pastor magro, bem magrinho, cabelo bem loiro, não sei se ele passava oxigenado no cabelo, bem loiro, mas era um quadrúpede, era um pastor auxiliar. E ele falou assim: você é burra, obreira burra. E eu era líder de evangelização, líder de campanha da Santa Ceia, líder da sala de campanha, líder de algumas reuniões. Eu era cara crachá, fazia tudo naquela igreja. Aquela igreja era uma regional que tinha, sei lá, uns 150 obreiros. Cada um num cargo, mas eu fazia muita coisa. E eu sempre estava próxima ao pastor regional e ao bispo, né? Foi até um bispo, eu fui obreiro num bispo muito famoso. Muito conhecido nas televisões, mas infelizmente hoje ele cansou e hoje ele está como membro na igreja. Mas vamos lá. E eu chorava, eu estava segurando o alforje, que é para dar oferta, eu chorava, só faltava pegar o alforje
e chorar. E vinha aquelas senhorinhas assim, elas vinham dar o dinheiro, na época não tinha maquininha, elas pegavam na minha mão, tadinha, aquelas senhorinhas acho que nem estão mais aqui, já estão na glória. Filha, não liga não, esse homem é um estúpido, esse homem não é de Deus não. Esse homem não tem Espírito Santo. E dando oferta e falando isso. Tinha umas que até me beijavam e a gente tinha que ficar firme ali com a força, a gente não podia... E eu chorando, eu chorava. Mas isso que era para mim amadurecer, né? Emocionalmente e espiritualmente. E elas foram embora e ele continuou falando. Falei, meu Deus, está nas tuas mãos. E eu ia de manhã na igreja, porque à noite eu ia para minha empresa. Né? De dia eu ia para minha empresa e à noite eu ia para a faculdade. Aí, no dia seguinte, mais de 150 obreiros, só eu tecladista. Reunião de libertação espiritual. Cadê o auxiliar? Cadê o auxiliar? Cadê? Chegou o tecladista, mais branco que eu. Ele era, nunca, infelizmente eu não tive mais contato com ele, negro. E ele chegou mais branco que eu. Obreira, o auxiliar não vê, ele teve um piriri. Eu falei, tá bom, tecladista, você faz a reunião. Ele falou, você canta e toca? Eu falei, imagina, desafinado do jeito que eu sou. Ele falou, obreira, então você faz a reunião. Eu falei, então tá. Vou esperar chegar a obreira mais antiga, ela faz a reunião. Era uma regra da igreja. Só tinha nós dois. Jesus tirou, o Espírito Santo, Deus tirou, moveu o quadrúpede, pastor, e eu que fiz a reunião. Eu que fui humilhada na reunião anterior, eu que tive que fazer a reunião. Falei, tá bom, eu faço reunião para evangelista, 100 evangelistas todo domingo. Quantas pessoas tem? O Patrick falou, tem 50 pessoas. Tá bom, então vamos lá. Ele falou, só não vai pagar um mico de não ligar o microfone, liga esse botão. E ele começou a tocar na reunião. Era uma regional. Aí eu saí da sala de campanha assim, de cabeça baixa, orando, Pai Nosso. Me virei pro altar. Aí Jesus me ajuda. Quando eu virei com o microfone, eu travei. Por segundos. Por que eu travei? Porque 50 pessoas estavam em pé em reverência a mim que representava Deus. Eu travei. E eu tinha que dar bom dia e pedir para as pessoas sentarem. E eu travei por uns segundos e o Patrick tocando o teclado assim para eu começar a reunião. E eu falei, bom dia, podem sentar. Quando eu respirei fundo, a gente sabe o que é o Espírito Santo falando com a gente o tempo todo. A gente sabe quando é Jesus que está perto. A gente sabe quando é Satanás, uns demônios que estão perto. Só que pela primeira vez na vida, Deus falou comigo. Foi Deus que falou comigo. Ele falou assim, Márcia, abre sua boca, que eu serei contigo. E abre a Bíblia, que eu vou te colocar o local certinho para você pregar. E eu, né, com o microfone, quando eu olhei a Bíblia do regional ali no púlpito, abri a Bíblia. Se você me perguntar o que eu preguei, eu não lembro. Eu só sei que o tecladista pegava 2 demônios na oração, demônios, né? E eu orando, gente, eu não sei nem respirar pelo diafragma. Eu mal sei respirar. Eu não sei como que eu fiz aquela reunião. Orei sozinha no microfone. Pedi oferta. Fiz tudo sozinha. E o Patrick fazendo oração e colocando o teclado no automático. Quando acabou aquela reunião, eu tremia, não parava, eu tremia inteira dentro da sala de campanha. Se eu tinha um pouquinho de ego, ali foi embora. Eu respeito todas as pessoas que estão ali no altar, no átrio, falando. Padres, pastores, rabinos, porque ele significa a presença do Deus Altíssimo. Por isso que eu digo, se um pastor está no erro, se prostituindo, tendo várias mulheres,
roubando o dízimo, tocando na oferta, enganando, ludibriando as pessoas, sendo um pulha, sendo um canalha, um cafajeste, Deus vai usar ele como ele já me usou para pregar, como ele está me usando agora, como Deus já usou uma mula para falar com Balaão. Deus, ele usa quem quer. Se as pessoas não falassem de Deus, a Bíblia diz que a natureza vai falar, as pedras vão clamar. Nós não somos nada. Nada sem Deus. Por isso que os arrogantes, os prepotentes, Deus ri deles. Principalmente esses homens pulhas que estão no altar, enganando. Mas Deus, ele está cortando todos esses homens do altar. Por isso que ele está... Outro dia eu vi um pastor falando que ele está pegando os pequenos e colocando na internet. Então, eis-me aqui. E é ele que vai fazer meu canal crescer. Porque é ele que fala através de mim. Então, minha amiga, meu amigo, tenha temor. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Só terminando. Depois, a igreja tinha muitas câmeras. Depois chegou e o pastor, assim, regional, assim, era uma bênção. Eu tinha ele como um paizão. A esposa dele, gente, era linda, linda, linda. Eu tinha ela com uma mãezona. E a filha dele, a cara dele. Ele chegou, ele ria. Ele ria porque eles tinham reunião. Eu falei, tinha que ser os dois. Tinha que ser a Márcia e o Patrick. Ele ficou tão impressionado, ele falou que fomos desastrados, né? Perto, né, de reunião normal. Eram dois desastrados, ele ria. Depois disso, ele chegou com uma carta para me encaminhar como pastora da igreja. E naquela época, tinha já sido levantada uma pastora naquela igreja. Eu iria ser a segunda pastora. Mas papai, um transtorno de personalidade narcisista, ele não deixou. Então, a obra de Deus ninguém para. Pode demorar um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Deus levou meu pai para a glória. Ele aceitou Jesus 10 dias antes de morrer. Ele teve um câncer fulminante. Ele não foi um bom pai para mim, por isso que eu estudei tanto para entender. E eu batizei ele no leito. E 10 dias ele aceitou Jesus e 10 dias depois ele morreu. Foi o maior alívio para minha alma. Então, quem está agora livre para me conduzir a minha vida e da minha mãe é Deus. Somos só nós duas, não sou casada, estou esperando quem Deus tem para mim. Já passaram muitos homens interessados em mim, mas Deus não se agradou deles. Foi livramento. Ou Deus queria tal homem comigo e ele foi teimoso, rebelde e caiu fora. Então, vão sofrer a consequência. Então, eu sei que eu não posso por muito tempo ficar sozinha. É bíblico, nós temos um homem para ajudar, ele é o cabeça, nós somos o pescoço. Então, eu estou começando esse ministério agora e com muita dificuldade financeira, eu e minha mãe, porque não temos mais o meu pai, mas Deus está honrando. Ele dá de pouquinho em pouquinho para a gente se manter, para a gente comer, para a gente pagar a conta. Eu até já vou aproveitar, eu já vou pedir o dízimo e a oferta agora e depois já vou fazer a oração. Amém? Porque quem dá, recebe, quem planta, colhe. Então, é uma norma, uma ordem de Deus dar o dízimo por fidelidade. Os judeus fazem isso. O cristianismo fazem isso. Para quem dá os seus primeiros 10%, Deus preserva os 90%. Contra esses 4 demônios. Cortador, devorador, migrador e destruidor. Além disso, o dízimo, quando você pega a primeira parte, você ganha R$1.000, você dá 100, você pega esses R$100 e dá
para quem está falando a palavra de Deus. Primeiro, impede desses demônios agirem na tua vida, de você ter um gasto extra, do dinheiro ficar preso em banco, de você ser assaltado, de quebrar carro, de ter doença, de ter remédio caro. E depois você desapega ao dinheiro. Primeiro, o dinheiro é um sacrifício a Deus. Você não está tendo apego, você está tendo obediência a Deus. Então, esses 10% é obediência a Deus, porque Deus é Deus. Impede do seu dinheiro ser amaldiçoado, teu dinheiro passa a ser abençoado e você não vai ser escravo do dinheiro. O dinheiro que vai ser seu escravo, o dinheiro que vai te servir. O dinheiro é uma energia. Deus é dono do ouro e da prata. Quanto mais você der para ele, mais ele vai devolver. Mas qual que é essa troca? Em você ajudar os filhos dele que estão falando da palavra dele. Amém? E a oferta? A oferta são vários tipos. Oferta de gratidão, oferta de remissão de pecado, oferta porque você ama a Deus, oferta de gratidão pela palavra, oferta de gratidão pela uma doença que você ficou curada, por uma bênção financeira que você teve, entendeu? Então, tanto o dízimo como a oferta, eles mantêm a casa de Deus. Me ajuda a pagar editor de vídeo, que eu que faço os vídeos, me ajuda a pagar a internet, o telefone, a luz, a eu comer. Se eu não tiver o que comer, eu vou ficar fraca, não tenho como passar para vocês, nada. Ajuda a eu melhorar a voz no vídeo, ajuda eu a editar o vídeo, vocês terem a Bíblia escrita, que isso é tudo editor de vídeo que eu faço, para dar o melhor para vocês, porque é da palavra de Deus. Tudo que a gente faz de Deus, a gente tem que fazer o melhor. Só que eu preciso de dinheiro para continuar fazendo, porque isso está sendo o meu trabalho de falar a palavra de Deus. Amém? Então tá aí o Pix e o QR Code e o mandamento, que é para você ofertar na casa de Deus, sendo fiel todo mês com o dízimo e com a oferta que o Espírito Santo colocar no seu coração. Bom, hoje o Espírito Santo fez eu dar o meu depoimento, o meu testemunho, né, de como é uma pessoa arrogante e como Deus abate. Esse pastor sumiu, gente, nunca mais foi visto, né? E ele colocou a mula aqui para fazer a reunião, assim como está, após 20 anos, depois de muitos estudos, pós-graduações, faculdade, ele me colocou novamente aqui, eis-me aqui, para falar dele. Deus está às portas, não tem mais tempo de nada. Pode ser daqui 1 minuto, 1 segundo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. A gente tem que estar preparado. Por isso que é o dia do Senhor. Por isso que Deus abate os soberbos e levanta os humildes. Humilde de espírito. Humilde para Deus, porque nós não somos nada. Se nós fôssemos alguma coisa, nós não teríamos que ser enterrado após 24 horas, que nosso corpo vai estar deteriorando e fedendo, que ninguém aguenta chegar perto. Quando nós morremos, o espírito volta para Deus, que é emprestado, o corpo volta para o pó, ou sendo cremado, ou sendo enterrado, que nós não somos nada, e a alma é a nossa consciência de tudo que a gente fez ou deixou de fazer nessa passagem curta aqui pela terra, que nós somos agricultores do que nós plantamos. Então, tudo que a gente fala, que a gente faz, é escrito nos livros, ou para a gente ser julgado no tribunal do trono branco, para quem não aceitou Jesus, ou
quando a gente aceita Jesus, nós não vamos ser julgados. Nós somos julgados diariamente porque a gente pede perdão. O segredo é uma chave, gente. Todo dia você pede perdão pelos seus pecados, conscientes ou inconscientemente. O sangue de Jesus te lava. Satanás não chega assim com a prova, ó. Aí, ó. Você não pode abençoar nela, não, Deus. Vê? Deus, ele age como um juiz direto. Aí chega Satanás assim, ó. Ó, eu tenho essas provas aqui contra a Dona Maria ali, ó. Não pode ser. O senhor não pode abençoar ela, não. Aqui, ó. Ó o processo aqui. Deixa eu ler, peraí. Deixa eu ler o número do processo. Meu, ontem, ó, eu vou falar aqui o que eu anotei. Eu anotei. Ó, eu tava ali do lado dela, olha que eu não tinha nem tido essa ideia. Olha, até anotei aqui para aprender com ela, porque o senhor não pode abençoar ela, não, ó. Cara, ela faz fofoca, ela fala mal da vizinha, ela murmura o tempo todo. Ela fica na internet, gente, ela vê até um pelado na internet. Jesus amado, até Satanás faz isso. Não duvido. Ó, Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. E o Satanás também, ele não é nada confiável, né? Então, se junta Satanás com a pessoa egóica, não confia, minha amiga. Não confia. Confie numa pessoa que se diz cristã, que tem batismo com o Espírito Santo, e que você vai estar provando as obras dela, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Mesmo assim, fica com o pezinho lá atrás. Amém? Então, quando Satanás chega aqui, Deus, ô Satanás, o que você tem para falar da Márcia? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ela ficou ansiosa aqui, ó. Ela ficou ansiosa porque ela tinha que gravar vídeo. Ela ficou ansiosa também com financeiro, ó. Ela ficou bem ansiosa aqui, ó. Aí Jesus fala, mas ela se arrependeu antes de dormir, ela me pediu perdão, entregou o fardo da ansiosa de ficar, ansiedade de gravar o vídeo, pela ansiedade financeira, pela ansiedade sentimental, ela entregou nas minhas mãos, tá aqui, ó. Aí, Jesus falou, tá aqui, ó. Ela fez essa oração antes de dormir. Acabou. Por isso que todo dia a gente peca, todo dia a gente tem que pedir perdão. Amém? Então vamos à oração agora? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque é através dele que nós podemos entrar na tua santa e gloriosa presença, porque o Senhor só consegue olhar para nós mediante o sangue que ele verteu na cruz. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha perdoar cada pecado consciente e inconscientemente dessa tua serva, porque existe níveis quando nós vamos nos dando para o Senhor. Nós somos servos, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos com títulos, pastores, pastoras, bispos, apóstolos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Independente do título, meu Deus, até sacerdotisas o Senhor está levantando atualmente. São muitas mulheres que estão sozinhas, fazendo a obra sozinha, porque infelizmente você não está podendo contar com muitos bananas, quer dizer, com muitos homens que tem por aí. Os homens estão frouxos, até em testosterona. Satanás está fazendo os homens ficarem uns bananas. Então as mulheres estão assumindo cargos deles. Mas se eles voltam para o Senhor restaura tudo. Então eu peço por essa mãe solo, que vive, que tem que trabalhar, que chora, que tem que manter a casa sozinha.
Eu peço por essa viúva, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar condições de manter. Eu oro pelas mulheres solteiras, assim como a mim, que o Senhor livre dos pulhas, dos canalhas, dos cafajestes, antes só do que mal acompanhada, como o Senhor já me livrou de muitos, mas antes muito bem acompanhada do que só. Que nós não venhamos perder a esperança de ter um homem de Deus antes da sua volta, para honrar e glorificar o teu nome. Essa mulher que não confia mais no amor, porque ela já foi muito traída, machucada, meu Deus. Vá agora no inconsciente, no subconsciente dela, meu Deus. Tratar as feridas das sinapses cerebrais dela, meu Deus. Cura essas sinapses e faz ter novos caminhos neurais. Que ela venha estar 100% na mão do Senhor, para o Senhor tratar, curar e limpar essas feridas. Marcas ficam, cicatrizes, mas as feridas são curadas. A cicatriz significa que ela foi uma guerreira, que ela lutou e que através da dor ela vai fazer um propósito de ajudar outras mulheres. Que é assim que eu fiz com a minha dor de ter um pai com transtorno de loucura, e que eu estudei e hoje ajudo muitas mulheres. E agora estou ajudando espiritualmente, falando da tua palavra, que é mais importante do que o meu trabalho de terapeuta, de psicanalista. Meu Deus, abençoe essa mulher que é casada com um traste. Acampa anjos, impeça que ele levante a mão para ela, que ele faça abuso patrimonial, financeiro, emocional e físico, meu Deus. Que se for preciso que o Senhor mate, se o Senhor sabe que ele não é do Senhor, que ele é frio, que ele é de Satanás, leve, mas não deixe levantar uma mão para essa mulher que está angustiada, que não aguenta mais viver sobre esse algoz, sobre esse cativeiro, até físico mesmo, meu Pai. Eu peço, meu Deus, por todas as mulheres que estão em cativeiro emocional, com esses cafajestes, esses canalhas. Eu peço também que o Senhor abençoe esse homem do Senhor que achou uma mulher de Deus, que diz que quando um homem acha uma esposa, ele encontra a sua benevolência, a sua benignidade. Então, quando um homem, servo do Senhor, casa com uma mulher sábia, o Senhor se agrada. Abençoa, meu Deus, acampa anjos que impeça desse casal ser atormentado por Satanás e que eles venham dar frutos, venham ser exemplos, tanto emocionalmente como espiritualmente para muitos. E esse homem que é casado com essa tola, com essa ciumenta, com essa histérica, com essa insegura, que o Senhor venha ou fazer ela mudar ou tirar ela dele. Porque quando o Senhor sabe que o coração é de pedra desse homem, dessa mulher, é melhor separar, o Senhor sabe disso. O Senhor não quer que um homem, uma mulher do Senhor fique com um servo de Satanás. O Senhor prefere separar, que essa pessoa fique na solitude, te buscando, falando do Senhor, para depois o Senhor dar a ele, a ela, a pessoa correta, para os dois honrarem e glorificarem o Senhor. E o casal que está junto agora, eles também vão estar juntos no milênio. Isso é para outro vídeo de sábado. Mas eles vão ser sacerdotes do Deus Altíssimo. E vão ser imortais. Como Deus está levantando sacerdotisas ultimamente para falarem da sua palavra, levarem o povo até o Senhor. Porque infelizmente o Senhor não está podendo contar mais com os bananas. Então Deus, Jesus, Espírito Santo estão contando com as mulheres. Meu Pai,
abençoe cada uma. Que não permita que elas venham ter orgulho, ego, arrogância, prepotência no coração, na mente delas. E onde começa tudo isso? Na infância, a infância ferida, a infância traumatizada. Vá lá na criança interior e salva ela, meu Deus. Eu estou pedindo agora, como neuropsicanalista, lava, limpa o coração, a mente. Porque a ciência já comprovou que o intestino tem mais neurônios que o coração e o cérebro, meu Deus. Infelizmente, tem mulheres que pensam com os neurônios do cérebro, outras com os neurônios do coração, que são as que têm dependência emocional. E deixa quieto. Tem outras mulheres aí também. Então, que Deus, o Senhor livra homens do Senhor, da mulher que pensa com o coração e com o neurônio do intestino. E dê mulheres sábias que pensam com o neurônio do cérebro. E que o Senhor livre mulheres de canalhas e cafajestes, que são filhos de Satanás. Porque o Senhor preserva a família, preserva os filhos, preserva as crianças, meu Pai. Elas estão sofrendo tanto. Infelizmente, a gente não pode falar tudo que a gente sabe. Porque nem todo mundo está comendo carne na fé, está tomando leite. Me perdoe por estar chorando, minha amiga. Mas, infelizmente, nem todo mundo sabe o que está acontecendo nos bastidores do cenário mundial. Ninguém sabe por que as crianças somem. Existe uma potestade, como eu lido com potestades, que são mais do que esses demônios chinfrins que manifestam em reunião de libertação. Por isso que a minha libertação é mental, por eu ser neuropsicanalista. Existem potestades que ainda pedem sacrifícios humanos. Sacrifícios de bem material. E são as pessoas frias que fazem isso. Mas eu peço também que o Senhor tire a ingenuidade deles, meu Pai. Porque nós sofremos por causa de ingenuidade. Por isso, meu amigo, minha amiga, se apegue a Deus enquanto há tempo. Para não serem ingênuos com os perversos, com os malignos. Por favor, protejam seus filhos. Protejam seu coração. Proteja sua família. Proteja sua casa. O que se deve guardar, guarda o coração. Porque ele é a fonte de vida. Para de ser ingênua, ignorante na fé. O mundo vai cada vez piorar mais. 2026 vai ser um ano muito perverso. Mas não para quem está protegido por Deus, pela Trindade. Meu Deus, que o Senhor escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Esquadrinhe a mente, o coração delas, para ver se elas estão prontas para o nome delas estarem no livro da vida, aceitarem Jesus como único Salvador. E se não estiverem, Espírito Santo, faça o que a mula aqui, a tua serva, a tua filha, a tua obreira, a sua evangelista, não pode fazer. Converta o coração dos seus ao Senhor. Porque não cabe a mim convencer, somente o Espírito Santo.
Jesus já morreu na cruz para salvar. O Espírito Santo já está há 2000 anos convencendo e convertendo pessoas. E o Senhor está julgando quem aceitou Jesus e quem não aceitou. Quando as pessoas entenderem que o mundo gira através de uma audiência e que o Senhor é o justo juiz e que por isso que esse planeta chama Terra, as pessoas vão começar a se libertar emocionalmente e espiritualmente. Mas enquanto Satanás, elas permitem ter o véu da ilusão de Satanás, o inferno ganha almas a larga escala. E a porta estreita são para poucos. Dentro da igreja e pelos desigrejados. Meu Pai, a minha parte eu estou fazendo. E o Senhor está fazendo a sua. Cabe a essa pessoa tomar a decisão. A maior decisão da vida dela não é estudar, não é casar, não é ter filho. A maior decisão dela é escolher para onde a alma dela vai. Olhar os erros. Aonde deixou Satanás falar. Minha amiga, meu amigo, se você perdeu o primeiro amor, volte enquanto é tempo. Volte que nem um filho pródigo, que Deus vai fazer uma festa, vai te colocar roupas novas, te dar anéis, que são cargos. Você errou por um descuido. Você estava no altar. Não há prova que Deus não faça além das tuas vontades, além do seu limite. Mas você errou porque você é humano. E só tem um pecado cabal que não tem perdão, os outros têm. O único pecado que não tem perdão é o esfriamento, a apostasia dos últimos tempos. É dizer, eu não quero Jesus. Eu sou ateu. Eu sou ateia. E eu não quero saber do Espírito Santo. Quando você nega a Trindade, você nega o sacrifício do Deus Altíssimo, Hashem, de Yeshua, que é Jesus, e do Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. Deus permite que ele seja entristecido. Jesus aqui mesmo foi caluniado. Mas não entristeça o Espírito Santo, porque é ele que te convence do pecado. Se a tua mente e teu coração estiverem cauterizados a ele, você não tem mais chance, minha amiga. Então se renda, dobre o joelho, aceite Jesus como único Salvador, peça perdão, rasgue sua alma, rasgue suas vestes como os judeus faziam. Por vergonha, jogavam cinzas na cabeça. Se humilha porque você não é nada. Se você fosse alguma coisa, você não teria errado, não teria pecado. Se humilhe perante a Deus e volte da onde você caiu, que a segunda casa, as obras dela vão ser muito maiores do que a primeira. Existem muitas pessoas que ficaram fora da igreja, que depois voltaram com muito mais força. Eu mesma fiquei 7 anos, só que Deus me levou para eu conhecer outras denominações para poder ajudar. Eu fui para a Wicca, que é bruxaria, eu fui para a Umbanda, eu fui para a Rosa Cruz, que é um braço da maçonaria,
Deus me permitiu entrar em todos esses lugares, mas não porque eu errei, porque eu pequei. Até porque na Umbanda eles fizeram eu quebrar o dedinho do pé para eu sair, porque a gira não girava, mas Deus queria que eu estivesse lá dentro. E em 2018, quando eu olhei para Israel, que eu vi sinais, eu voltei, porque Jesus estava próximo. Me batizei novamente nas águas, porque Satanás é astuto, e como ele ia falar, como que você vai pregar minha palavra se você andou por aí? Se for o caso, acabe com Satanás, minha amiga, meu amigo. Se batiza nas águas e volta para onde Deus te chamou. Meu Deus, é que eu te peço e te agradeço. Mas antes eu vou fazer uma oração que eu aprendi há muito tempo, que é a oração da bênção sacerdotal. E a palavra hebraico tem muita força. Eu vou estar orando ela em hebraico e depois eu vou traduzir. Yevarereha Adonai veshmereha. Yerha Adonai banaveleha vihuneka. Issa Adonai banaveleha viasen leha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e de ter a paz. Amém? Que você fique em paz, que Deus te abençoe, que você está aproveitando, assistindo mais uma reunião no conforto do seu lar, na segurança do seu lar, tá bom? Compartilha, gente, para mais pessoas serem evangelizadas. As almas estão indo a rodo para o inferno. E a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E infelizmente tem muito pulhas por aí. Falsos profetas. Falsos profetas que eles enganam a si, querendo convencer a Deus que o Espírito Santo ainda está sobre eles. Está sobre, por misericórdia das ovelhas. Mas, uma hora ele é tirado do altar. Existem uns que erraram por uma forma, existem outros que já estão cauterizados de Satanás, usando em cima do altar. Infelizmente. Por isso que Deus está levantando os pequenos. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Amanhã é reunião da prosperidade. Prosperidade não é somente financeira. Prosperidade é em todas as áreas da sua vida. Porque Deus fez a terra para ele ser a cópia do jardim do Éden. E você ser abençoado na sua família e próspero. Só que Satanás tenta atrapalhar. Ele só vai atrapalhar se você der legalidade a ele. Através da sua carne, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das suas emoções. Shalom. Até amanhã. Tchau.